Olá pessoal, bom dia. Vitor Ferreira, caminhando com Cristo. Vamos fazer uma reflexão hoje para essa terça-feira, né? Imagine você recebendo uma informação preciosíssima, por exemplo, uma queda drástica das cotações da bolsa. No entanto, você não sabe o que fazer. Eu pergunto, de que te adiantou essa informação, esse conhecimento? Nada. Não adiantou para nada. Você recebeu, olha, vai ter uma queda drástica nas bolsas e você... E aí, o que eu faço? Né? Então, o conhecimento, nesse caso, não vai lhe servir para nada. A informação para você não serviu para nada. Não teria muita utilidade, pelo menos. No entanto, com relação à profecia bíblica, ela nos dá informação fundamentada, que nos diz o que vai acontecer e como nós devemos nos preparar para os acontecimentos futuros. Existem várias surpreendentes profecias na Bíblia, e como elas nos dão uma cronologia detalhada dos acontecimentos que indicam a proximidade da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, tá? Então, nós devemos ficar muito atento aos livros proféticos, né? A Bíblia como um todo, mas aos livros proféticos, né? Nós temos a profecia das 2.300 tardes e manhã, a maior profecia da Bíblia, que se cumpriu rigorosamente, matematicamente ali exata, né? Bom, que situação na vida de um profeta, por exemplo, né, como Daniel, né? Que situação na vida de Daniel usou o Senhor Deus para ilustrar o tipo de pressões que o seu povo, nós, iremos enfrentar nos tempos dos fins? Isso está escrito lá em Daniel 6, de 1 a 4. Daniel, capítulo 6, versículos de 1 a 4, e a minha Bíblia, na tradução, diz assim: pareceu bem a Dario. Dario tinha assumido, né? Dario é um Medo, né? Ocupou o reino com idade aí na ordem dos 60 e poucos anos de idade, 62 me parece, né? Então vamos lá. Pareceu bem a Dario constituir sobre o reino a 120 sátrapas. O que é sátrapas? Sátrapas é chefe da administração da província. Várias províncias no reino, então 120, imagino, né? E ele definiu lá 120 sátrapas. E eram o quê? Um juiz supremo da província, né? Diante do qual todo caso civil, criminal, deveria ser levado. Ou seja, era um juiz, hoje seriam os três poderes num só, né? O legislativo, o judiciário e o executivo. Era tudo com ele, tá certo? Né? Então, o rei decidiu constituir sobre o seu reino 120 sátrapas, que estivessem sobre todo o reino. E sobre eles, 3 presidentes, acima ainda, dos quais Daniel era um, aos quais estes sátrapas dessem conta. Eles teriam que dar conta a Daniel, para que o rei não sofresse dano. 120, administração muito bem feita, tem ali, né, a sua hierarquia. Então, o mesmo Daniel se distinguiu desses presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. No entanto, os presidentes e os sátrapas procuravam achar ocasião contra Daniel, colocar Daniel contra a parede, né, a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa. Não achavam nada de Daniel, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum vício e nem culpa. Ora,
esse Daniel, então, ele se distinguiu dos príncipes e dos presidentes, né? E aí nós podemos observar que a inveja e os ciúmes parecem despertar o que há de pior nas pessoas. Não é verdade? Aqui, nessa ocasião, Daniel foi alvo desses sentimentos, porque ele se distinguiu e era conhecido pela sua elevada moral e por ser temente a Deus. O povo de Deus, no fim do tempo, também se distinguirá pela sua lealdade e obediência a Jesus. Está escrito isso lá em Apocalipse 14, verso 12. E o que é que protegeu Daniel dos seus inimigos? Eles não podiam achar ocasião ou culpa alguma porque ele era fiel e não se achava nele nenhuma culpa. Quantas figuras públicas, a gente vê isso no Japão, por exemplo, né? Nesses países assim, né? Ficam com a vida arruinada, até cometem suicídio, né? No Brasil não, né? Cometem suicídio por causa de algo que fizeram em segredo e acabou por ser descoberto. Normalmente, ouvimos falar dos ricos e famosos que cometem essas situações. No entanto, Satanás está a fazer o mesmo jogo com as almas das pessoas normais, como eu e você. Isso demonstra a importância de buscarmos ser puro em segredo e em público, né? Nós devemos cuidar disso para que sejamos a mesma pessoa no secreto e em público, né? Não ser hipócrita, né? Eu tenho um comportamento aqui, falo direitinho aqui com a minha esposa, fora eu trato de outro jeito. Não, vamos ser sinceros e buscar aperfeiçoar o nosso caráter. É isso que nós precisamos, tá certo? Então o exemplo de Daniel, ser fiel, né? Crer na palavra do Senhor, ser obediente, e isso é muito importante. Faça essa reflexão, estude o livro de Daniel, que é muito importante e vai te acrescentar muito na vida, vai te acrescentar aí informações bastante importantes que você deve analisar por conta própria. Pedir ajuda quando necessário, obviamente, mas a análise do livro ela é muito fácil de entender se você buscar através do Espírito Santo. É isso que eu te desejo. Busque orar a Bíblia, orar e estudar os livros que estão inseridos na Bíblia, para através e com a presença do Espírito Santo, para que você possa ter o esclarecimento necessário para tomar suas decisões. Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe.